Bom, pessoal, agora que você já está expert em metabolismo, você já sabe o que é, você já conhece o que significa metabolismo, vamos falar um pouquinho de algumas coisas relacionadas ao metabolismo? Eu acho que é muito interessante. Eu vou falar sobre um assunto para vocês hoje que a gente percebe que está meio na moda, mas que ninguém explica direito o que realmente é. Vocês já ouviram falar, por acaso, em flexibilidade metabólica? Flexibilidade metabólica é uma coisa inerente ao ser humano, todo mundo tem, mas que ela é um ponto crucial quando a gente fala em emagrecimento. Flexibilidade metabólica, gente, guarde bem esse termo. Guarde bem esse termo. É a capacidade que você tem de usar, né, determinados nutrientes que você ingere em determinadas situações específicas. Vou ser mais clara para vocês. Vamos supor que você... o que a gente come no nosso dia a dia? Né? Do que são feitos os nossos alimentos? Quando você come, por exemplo, um pão com manteiga, o que você está ingerindo? Você está ingerindo farinha branca, né? Farinha, um carboidrato. Você está ingerindo gordura, manteiga e pouca proteína. Vamos colocar um ovo aí no meio, tá? Um pão com ovo e manteiga. Cada um desses substratos, gordura, proteína, carboidrato, é usado mais ou menos. A gente usa tudo, tá? Mas cada um é usado mais ou menos em determinada situação específica, né, do nosso viver, né, do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você está ali, né, eu tô aqui sentada nessa cadeira, praticamente em repouso, conversando com vocês, o meu gasto calórico aqui ele é muito pequeno, né? Não tô fazendo exercício aqui. O substrato que eu mais uso, o nutriente que eu mais uso aqui nessa situação é a gordura, tá? Acho que vocês já ouviram falar que quando você manda uma pessoa, por exemplo, fazer caminhada em baixa intensidade, na esteira, né, ou na rua, ela está usando fundamentalmente como substrato, principalmente gordura, tá? Ponto. Isso é importante, guardem isso. Isso aí não é isso é todo mundo, é o natural, é o normal, tá? Quando você faz determinado tipo de exercício, né? Vamos supor, você está fazendo um treino de musculação, ali no primeiro momento, né? Você usa, naqueles primeiros minutos, você está numa faixa que a gente chama de anaeróbica, você não está usando ainda oxigênio, então você não está usando substrato, mas a partir de determinado momento você começa a usar glicose. Então naquele pão com manteiga que você comeu, você está usando o que foi quebrado daquela farinha do pão, carboidrato, tá? Quer ver outra situação onde a gente usa carboidrato? Quando a gente come, a gente se alimenta, né? Logo que você come, existe uma liberação de um hormônio que a gente chama de insulina. E esse hormônio, ele vai estimular o uso da glicose. A glicose, ela é uma molécula pequenininha que vem da quebra do quê? Daquela farinha, do pão que você comeu. Então, nesse momento, depois do almoço, depois que você come, você está usando como substrato, olha bem, é como se fosse um carro flex, ele está usando agora, ele não está usando a gasolina, ele está usando o álcool, ele está usando o carboidrato, tá? Então, assim, é como se você estivesse sempre mudando um carro flex. Não, agora eu vou usar álcool, agora eu vou usar gasolina. No nosso corpo, a gente tem situações específicas onde a gente usa mais um substrato do que o outro. Tudo isso é muito lindo, maravilhoso, alinhadinho, tá? Então, beleza, eu tô aqui, eu tô queimando gordura, né? Eu comecei a fazer exercício, eu tô queimando glicose depois de determinado período. Eu comi, aí minha insulina foi liberada de maneira adequada, a minha insulina é ótima, ela vai levar minha glicose para dentro da célula, eu tô usando ali glicose, maravilhoso, tudo maravilhoso, tá? Só que as coisas não são tão lindas e maravilhosas assim.
Tem algumas situações, né, onde as pessoas elas começam a ter probleminhas nessa flexibilidade metabólica, né? A gente chama isso de inflexibilidade metabólica. É muito fácil de guardar, flexibilidade metabólica e inflexibilidade metabólica, tá? O que acontece? Essas pessoas especificamente, elas começam a ter dificuldade em usar esses substratos nas situações certas. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem inflexibilidade metabólica, vamos supor, eu tenho inflexibilidade metabólica, estou aqui sentada, a minha capacidade de queimar gordura está totalmente comprometida por vários motivos, que ao longo do curso eu quero explicar para vocês. O que acontece? Meu corpo pensa assim, pô, não tô conseguindo, tem alguma coisa me brecando de usar essa gordura como energia, né? Então eu vou começar a usar o que eu tenho ali de substrato, que eu consigo usar. Aí o que acontece? Começa a usar proteína, a minha massa muscular vai pro saco, começa a catabolizar, né? O que é catabolizar? Eu começo a degradar tecido, né? Começa a degradar massa muscular. Isso é um problema. A gente luta tanto, né, para conseguir ganhar massa muscular, de repente a gente começa a degradar. Essa pessoa, ela não vai conseguir também, vamos supor, ela tá lá fazendo exercício, ela não consegue usar glicose como substrato. Então ela fica cansadona, ela não tem energia para fazer as coisas. Então, inflexibilidade metabólica é um grande problema na vida da pessoa, tá? Quem que tem inflexibilidade? O que faz uma pessoa ter inflexibilidade metabólica? Né? Porque isso não é uma condição normal, é uma condição patológica, uma condição de doença. O que faz essa pessoa ter essa inflexibilidade metabólica? Situações, por exemplo, onde ele tem uma resistência insulínica, onde ele tem um aumento de tecido gorduroso, por exemplo, que vai fazer com que ele tenha dificuldade em oxidar essa gordura, porque a insulina ela impede. O problema de você estar gordo é que o tecido gorduroso ele impede que a insulina atue, você fica resistente à insulina. Acho que vocês já ouviram alguns médicos falarem, olha, você está com resistência insulínica, viu? Você precisa emagrecer, sua insulina está muito alta, né? Precisa tomar glifage, metformina para reduzir a insulina, porque senão você vai ficar diabético. Então, o que acontece? Essa insulina, ela impede, né, que você use gordura como substrato. E isso é um grande problema, porque aí você não queima gordura nem com a vaca tussa. Você pode fazer a melhor dieta do mundo que você não vai queimar gordura. Então, a gente precisa reverter esse processo. A gente vê muita gente fazendo errado, né? A gente vê muita gente falando assim, ó, fulano, você vai ter que queimar gordura para você poder emagrecer. Mas como que essa pessoa vai conseguir queimar gordura se ela tem uma inflexibilidade metabólica? Então a gente precisa dar dicas, a gente precisa ensinar essa pessoa a retomar a sua flexibilidade. Pegar um carro, né, que não é flex e transformar esse carro em carro flex. Falar, não, vamos voltar isso aqui à condição normal. E existem algumas coisinhas que vocês podem fazer, né, antes de começar, né, a restringir caloria, né, a passar fome, que é resgatar essa flexibilidade metabólica, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês que você pode começar a semana que vem, se você quiser. Começa a fazer caminhada de moderada intensidade umas 3, 4 vezes na semana, de moderada intensidade, nem muito leve, nem muito, né, pesadona. E inclui um treino de musculação na sua semana, para você ver o que vai acontecer. Você vai aumentar uma coisa que a gente chama de beta-oxidação. Você vai começar a aumentar a capacidade que o seu organismo tem de queimar gordura, de usar essa gordura como substrato. A partir do momento que você começa a resgatar essa capacidade e você entra num processo de mudança de comportamento dietético, né, mudança de alimentos, né, passar de carboidrato simples para complexo, né, por exemplo, você deixa de comer um arroz branco para um arroz integral, aí você vai começar a emagrecer. Então não adianta você querer emagrecer se você está com um problema te travando, né? Não adianta você querer emagrecer se você está inflexível.
né? Se você tá ali caído pelos lados, se você não consegue usar glicose como substrato, se você não consegue usar gordura como substrato na hora certa. Então, a gente vê as pessoas fazendo muitas coisas de trás para frente. A gente precisa começar a fazer a coisa do começo. Então, você tá com inflexibilidade metabólica? Vamos tentar melhorar isso aí, né? Ah, Paula, como que eu sei que eu tô com inflexibilidade metabólica? Cansaço, né? Aquela pessoa que vive com preguiça de tudo. Pode ser outras coisas também, pode ser o hipotiroidismo, a gente vai falar disso depois. Mas você pode estar com inflexibilidade metabólica, né? Cansaço, desânimo para fazer exercício, gordura abdominal, né? Aí você vai lá, faz um exame de sangue, tá com a glicose no limite, tá com a insulina alta. Então isso aí é sinal de que você pode realmente estar com inflexibilidade metabólica. E tem como reverter isso, gente. E é tão tranquilo, é uma coisa tão simples de você fazer. Você pode fazer, você não precisa entrar na academia, né? Se você conseguir fazer, a gente vai falar depois no curso, né, das metodologias de treinamento de alta intensidade. Gente, tem treinamento que dura 20 minutos. O que são 20 minutos do seu dia? Para você resgatar essa capacidade de queimar gordura. Então, isso aí é muito importante, tá? A gente precisa entender que cada pessoa tem um metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Metabolismo basal é a quantidade de energia que você gasta para se manter vivo, em repouso. Então, eu tô aqui sentada, eu tenho metabolismo basal, eu gasto X quantidade de calorias para eu me manter viva, né? A pessoa que está aqui do meu lado, de repente ela gasta o dobro. Vamos supor, você pega um cara fortão, musculoso, homem, ele vai gastar o dobro de caloria. Ele pode ingerir o dobro de calorias que eu ingiro para poder se manter a sua vida. O metabolismo basal é a quantidade de energia que a gente usa para a gente se manter vivo. Quando a gente está dormindo, para o nosso coração bater, para a gente respirar, para a gente piscar os olhos, para a gente ficar fazendo o que eu estou fazendo aqui, tá? E o metabolismo basal, cada um tem o seu. Só que ele pode ser alterado em algumas situações, tá? O nosso meio, a maneira como a gente vive, pode interferir nisso aí, tá? Eu falei agora de inflexibilidade metabólica para vocês. É uma das coisas que pode realmente desacelerar um metabolismo basal, né? Que é essa capacidade que você tem, essa quantidade de energia que você usa para se manter vivo. Então, são coisas muito simples que você pode começar a fazer amanhã, que você pode ensinar para pessoas que você gosta, que estão precisando. Você olha a pessoa e fala assim, pô, o que está acontecendo com a minha filha, por exemplo, que fica caindo pelos cantos, está engordando. São coisas básicas que você vai ensinar, né, que você pode colocar em prática e que vão fazer com que a sua máquina volte a funcionar de maneira mais fisiológica, mais normal, para que você possa realmente emagrecer. Combinado? Grande abraço para vocês!